Meus amigos, esse vídeo vai ser um pouquinho esticadinho, não tanto quanto normalmente eu faço de dica de livro de 1 minuto e meio, porque a minha filha me surpreendeu esse final de semana e eu peguei o meu diário quando eu tinha 16 anos, quando eu comecei a escrever. E por incrível que pareça, eu achei uma confidência que eu fiz lendo um livro de filosofia quando eu tinha 16 anos, que foi quando eu comecei a me tornar escritor. Que é uma coisa rara para um garoto de 16 anos ficar lendo filosofia. Mas cada pessoa tem suas loucuras, uma delas foi os livros. E a filosofia, eu diria a vocês que me salvou como pessoa. Ela foi fundamental na minha vida, ela me formou de algumas virtudes que eu acho que eu consegui cativar. E evidentemente não resolveu todos os defeitos que eu tenho, porque ela não tem essa pretensão. A filosofia vem da Grécia, a gente conhece a etimologia da palavra philos e sofia, que são os amigos da sabedoria. Então, o grande conhecimento humano nasce na filosofia. Você encontra filósofos antigos, inclusive anteriores ao tempo de Cristo, que estavam falando sobre a dor humana, sobre a inquietude, sobre as aflições humanas. Tem algumas coisas que sempre perseguiram todos os homens e todas as civilizações: o luto, a dor interior e a busca do divino. Em todos os tempos das civilizações, os homens sempre conviveram com esses mesmos sentimentos. Eles nunca se distanciaram de perguntar o que é a vida, o que é a pós-morte, para onde nós viemos, para onde nós viemos, por que nós viemos. São perguntas que sempre inquietaram a alma humana. O que é a filosofia? Você vai encontrar várias leituras dela. Sócrates diz que é um treinamento para morrer. Você passa a vida toda treinando a morte. Aristóteles diz que era a busca das últimas causas das coisas. Cícero diz que é as últimas coisas, mas é o divino das coisas. Descartes diz que é uma maneira de você prontificar o bem na alma. Eu acho linda essa expressão dele. De você purificar a alma com o bem. Hegel diz que é o saber absoluto. Então você vê que a filosofia sempre permeou o conhecimento humano. A filosofia vai se estratificando ao longo dos anos e ela vai colocando as subdivisões dos conhecimentos. E aí aparece a psicologia, a zoologia, a antropologia. Todos são tratados da filosofia mãe, o conhecimento mater. A filosofia se afastou muito do mundo contemporâneo. Fica parecendo que quem gosta de filosofia é um alienado, um erudito excessivo, ao contrário, né? Por exemplo, a psicologia, ela se adiantou muito para cuidar da alma humana, mas quem cuida da alma humana mesmo sempre foi a filosofia. Você pega agora os grandes pensadores que falam sobre a sociedade do espetáculo, a sociedade da solidão, a sociedade da futilidade, a sociedade líquida do Bauman, todos esses grandes filósofos recentes, e principalmente os estoicos, falam sobre a importância da tranquilidade, da temperança. O estoicismo é o quê? É a busca da autodisciplina, do autoaperfeiçoamento, da propagação da razão sobre as emoções. E isso são fundamentos filosóficos. E para vocês colocarem a importância da filosofia, que é atribuída aos gregos, para mim não é grego, ela é muito mais até um pedaço egípcio. 2.400 anos antes de Cristo, você vai encontrar na Quinta Dinastia um trabalho do Ptahhotep, que fez um livro da sabedoria. Esse livro da sabedoria era um comportamento sobre a alma humana, sobre a postura pública. Veja, esse homem, na Quinta Dinastia, o faraó da época, o Ezeiza, ele recomenda ao primeiro-ministro dele, que é uma espécie de vizir, e ele diz que não quer mais a opulência da Quarta Dinastia, que era a criação, vida material. Até a Quarta Dinastia era o quê? A opulência, a luxúria. Construir a pirâmide de Khéops, Miquerinos, e ele quebra essa sequência. De certa forma, ele estabelece um certo pragmatismo, dizendo é preciso cuidar da virtude. E você pega uma sociedade egípcia teocrática que passou a vida toda cuidando do quê? Da alma e do comportamento. Uma criança, 2.400 anos de Cristo, não estava preocupado na formação da cultura tradicional.
Nem precisava saber ler. Quem é que lia no egípcio? Quase ninguém. Quem lia eram os escribas para os faraós, tradutores de ensinamento dos deuses. E por isso tinha tantos deuses. Porque cuidava-se basicamente da alma humana. E esse distanciamento que os filósofos estão falando, os pensadores, os sociólogos, que é essa sociedade contemporânea doentia, frágil, superficial, rasa, que não tem tempo de ouvir um vídeo desse de 5, 6 minutos, porque é mais importante a informação instantânea genérica, sem profundidade. O mundo não quer mais isso. A filosofia é um instrumento para salvar a dor humana. Eu aconselho ler um livro de Lerger sobre o peregrino e o convertido, que ela fala sobre a dispersão, inclusive, das próprias religiões, que já são incapazes de cuidar da dor humana, porque é preciso mais do que simplesmente dogmas religiosos. E a filosofia nisso é um instrumento altamente poderoso. É a filosofia aplicada à dor humana contemporânea. A sociedade está ficando doentia e solitária. E isso se agravou muito mais depois da pandemia. Veja só, como é que se compreende uma sociedade americana aparentemente tão desenvolvida e está com o maior nível de depressão e morte por desespero? Por quê? Porque as pessoas estão sendo educadas para o sucesso. Nessa sociedade contemporânea, dizem os filósofos, principalmente esses da Nova Acrópole, que é um lugar que eu gosto muito de ensinamentos filosóficos, que nesse momento mais importante é ter do que ser. Ser é a essência, é o fim da vida, propósito e sentido. Ter é meio. Eu indico a vocês, para quem quer um mínimo de formação de filosofia, não precisa ser um erudito, eu não sou um filósofo, eu sou apenas um curioso estudante de filosofia, desse livro do Batista Mondin, Curso de Filosofia. São 3 volumes. Vocês vão encontrar todo o pensamento filosófico ao longo de 2000 anos, vão encontrar todas as correntes filosóficas, todas elas para orientar e cuidar do espírito humano. E algumas perguntas de você encontrar o divino das coisas. Está provado pela filosofia que o mundo material é débil, fútil e não tem destino. Leio.